dona de uma inteligente opinião a respeito de economia, mercado e Brasil, é com a economista Zena Latif que conversaremos hoje. Zena Latif, antes de mais nada quero agradecer a sua atenção, a sua disposição a estar conosco. Tenho certeza que será uma aula que teremos com você aqui. Eu que agradeço as palavras generosas. Não, que isso, não é generosidade, é realismo. Zena, o governo Temer, ele tem a pretensão de entrar para a história como um governo realmente que promoveu reformas sensíveis. E esse desapego do governo Temer com a popularidade, o que nos parece bom, ao menos momentaneamente, ele pretende realmente fazer com que o mercado brasileiro opere de uma maneira mais sólida, que a economia vá para frente. Pensando de maneira pragmática, as reformas já estão representando algo de positivo para o mercado brasileiro? Eu não tenho dúvida que sim. E aí eu colocaria não só as reformas que foram conduzidas, mas também o próprio acerto na condução da política econômica nas suas várias frentes, né? Então a gente tem um Banco Central com credibilidade, nós temos um Ministério da Fazenda que, né, executa a política fiscal de forma responsável, de forma transparente, não tem pedalada, não tem contabilidade criativa, propõe medidas estruturantes. Aliás, o Banco Central também tem uma agenda estruturante, o Ministério da Fazenda também tem, tanto medidas como a Previdência, que a gente gostaria tanto de ver aprovada, mas também medidas que são importantes para que no futuro a gente não caia de novo nos erros do passado, né, daquela irresponsabilidade fiscal que acabou dominando o país. Mas a gente tem também a gestão de empresas públicas, né, o trabalho magnífico na Petrobras, na Eletrobras, a parte do setor elétrico está indo muito bem. A herança recebida pela Dilma foi uma herança difícil, né, por causa daquela medida provisória que mexia com as tarifas de energia de uma forma equivocada. Agora tem todo um processo de arrumação deste setor. Tem medidas importantes que foram conduzidas pelo Senado. Então eu diria o seguinte, é o conjunto da obra. É claro que algumas reformas ganham mais evidência, por exemplo, a regra do teto, que é uma reforma que ela é estruturante, ela define, vamos dizer assim, o que os economistas chamam do regime fiscal do país, a forma como você vai desenhar o orçamento. Ela não é em si uma medida de ajuste fiscal, mas é uma medida que vai forçar a classe política e a sociedade a reavaliar a ação do Estado na economia. Porque se os gastos só podem crescer com a inflação, o que significa que ao longo do tempo os gastos vão cair como uma proporção do PIB, e isso obviamente é a condição para a gente ter queda da dívida pública e queda da carga tributária, que acho que é um desejo do setor produtivo, é claro que outras medidas vão ter que vir para que a regra do teto consiga ser respeitada. Claro. Daí a importância da reforma da Previdência, que hoje é o gasto que mais pressiona o orçamento da União e é o que mais cresce porque estamos todos envelhecendo. Então a queda da inflação, vamos dizer assim, é o primeiro sinal e contundente que o diagnóstico estava correto e que a ação, né, a estratégia proposta funciona. A Constituição de 1988 ela é alvo de muitas críticas. O saudoso economista, embaixador, senador Roberto Campos dizia que a Constituição de 88 é ao mesmo tempo um hino à preguiça e uma coleção de anedotas, que é uma coleção de piadas. Talvez ele tenha sido um pouco ácido demais para com a Constituição de 88, mas de fato é uma Constituição que dá muitos privilégios, que favorece o patrimonialismo, o assistencialismo, ela promete muito, entrega muito pouco. Você acredita que com essa Constituição que aí está, o Brasil consegue verdadeiramente avançar ou necessitaríamos de uma nova Constituição? Olha, eu acho que seria importante a gente caminhar para reformas constitucionais. Eu não sei se necessariamente uma nova Constituição, mas acredito que sim. Mas aqui eu gostaria de fazer dois comentários. A complexidade da nossa Constituição. Está tudo ali. E isso, primeiro que distingue o Brasil em relação a outros países.
né? A gente realmente tem uma Constituição extremamente detalhista, mas no seu desejo de estabelecer muitas regras, também vira um catatal que é um queijo suíço. E ao ter essas brechas, porque é impossível cobrir, você pretende cobrir, mas você não vai cobrir, você acaba alimentando insegurança jurídica também no país. O segundo comentário é que aí, enfim, é um entendimento que eu tenho, que é o seguinte: eu acho que muitas vezes a gente não cumpre a Constituição, o espírito da Constituição. Na hora que você propõe uma saúde universal, isso não quer dizer que não vai ser igual para todo mundo. É universal, mas tem que proteger os grupos vulneráveis. Claro. Mesma coisa para a educação. Então eu entendo que o espírito da Constituição, acho que a intenção era proteger grupos vulneráveis. Claro. Porque se você acha que é um direito de todos, como que vai pagar? Aqui eu estou dando um exemplo. Não, teria que ser algo que você proteja apenas os grupos vulneráveis, e aqueles que podem vão financiar, né, vão subsidiar o todo. E a gente perdeu isso. As empresas que estão realmente envolvidas em escândalos de corrupção, empresas grandes, acabam se, digamos, prejudicando por conta de algum acordo de delação, enfim. E esses acordos, eles precisam ser revistos, ao menos no ponto de vista de muitos juristas. Na sua opinião, o Poder Judiciário precisa ter um pouco mais de noção de economia quando ele aplica a lei, no sentido de se preservar, inclusive, a função social dessas empresas, que é de gerar emprego, de pagar tributos. Isso está sendo respeitado no Brasil? Isso está sendo observado no Brasil? Olha, antes um comentário sobre essa questão do dinheiro da corrupção que é desviado e poderia estar indo para, né, serviços públicos, para o bem-estar social, enfim. É verdade, é verdade. Mas a corrupção, a gente não sabe o tamanho dela, mas infelizmente só combatê-la não resolve um problema de alocação de recursos que a gente tem no Estado brasileiro. Né? A gente realmente gasta mal. A gente realmente tem um Estado que, independentemente da corrupção, ele é concentrador de renda. Né? Ele é um Estado que falha em proteger os grupos vulneráveis. A distribuição de renda, que deve ser basicamente feita via gasto público, quer dizer, você orientar os gastos para os grupos que precisam dessa ajuda, a gente falha miseravelmente nisso. Né? A carga tributária piora a situação, mas a missão ali, né, de fazer a distribuição de renda via gastos públicos, a gente falha. A Previdência é um exemplo disso. Então, é importante que essa agenda da corrupção, que ela é essencial, punir político corrupto é essencial, mas a gente não pode perder de vista que não é só isso, né? Que a discussão da ação do Estado, ela vai muito além. O tal do Estado patrimonialista, a questão da corrupção é um pedaço. Sim. Né? Eu não sei o tamanho desse pedaço. Né? É um pedaço. E aí, quer dizer, eu acho que se a gente pensar de fato em combater corrupção, prender pessoas envolvidas, enfim, a punição, claro que ela é essencial. E tem um caráter didático, inclusive. A punição ela é essencial. Claro. Se o sujeito tem medo de ir para a cadeia, ele vai pensar duas vezes antes de se meter em algum mal feito. Mas, de fato, o combate à corrupção exige outros esforços em paralelo, que no fundo é fortalecer governança, né? Fortalecer instituições. E tem um ponto, e aí até cabe, né, nessa questão da complexidade das nossas regras, a gente tem um Estado muito intervencionista, com regras muito complexas. Esse gigantismo estatal na intervenção da economia acaba também alimentando a corrupção. Eu acho importante essa oportunidade que a gente está tendo, esse esforço que está sendo feito para arrumar aí, né, colocar a gente num quadro, né, de arrumação aí moral, né, de moralidade nos negócios no país. Isso é essencial e a gente precisa caminhar em paralelo para fortalecer instituições, enfim. Né? Fora isso, tem uma agenda econômica, aí entra a questão, né,
o judiciário, a classe do judiciário precisa ter sensibilidade em relação às questões econômicas, eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida. Então, assim, acho que uma primeira coisa é, em todos esses processos, o cuidado no cumprimento da lei. Claro. Ser zeloso no cumprimento da lei. Devido processo legal, né? Exatamente. Dar segurança para a sociedade que arbitrariedades não estão sendo feitas. Por que eu digo isso? Se a gente tem um judiciário que ficar, ou o sistema judiciário como um todo, incluindo aí Ministério Público, que ficar se preocupando em dar respostas para a sociedade de forma assodada, isso pode ser ruim para o país. O ativismo do judiciário muitas vezes acaba extrapolando ali e atrapalhando o funcionamento da economia. Zena, a despeito de todos esses problemas, de todas essas máculas do país, o Brasil ainda é um país bom para se investir? Olha, eu penso que sim. Eu mantenho uma postura construtiva em relação ao Brasil, confesso que preocupada, mas ao mesmo tempo construtiva. Preocupada pelo seguinte, tem dois elementos aqui. Quando a gente pensa nas contas públicas, às vezes as pessoas acham que os economistas só ficam pensando em contas públicas, mas é porque é isso mesmo. Se você tem um país que você não consegue fechar o rombo orçamentário, a dívida pública só cresce, é difícil esse país ter um crescimento sustentado, né? Então a ênfase na política pública é essencial. Tem que sobrar dinheiro para o governo fazer política social, para fazer infraestrutura, enfim, né? No passado, todas as vezes que a gente passou por crises fiscais, a nossa reação foi acabar elevando a carga tributária. Pois não tem mais espaço para esse aumento. Pode até se fazer um aumento aqui, pequenininho ali e tal. Mas aumento para valer, como foi no passado, hoje você não tem espaço para isso, não tem espaço político para isso. E a sociedade também já não aceita. A sociedade não aceita, porque não está funcionando. Por que vai aceitar? Né? Faz sentido não aceitar. Porque se as pessoas estivessem satisfeitas com aquilo que o Estado entrega, tudo bem, mas não é o caso. Então, significa que não tem jeito, a gente tem que avançar nessa agenda de corte de despesas e uma grande motivação é a tal regra do teto, como eu falei. O segundo fator de preocupação é que o Brasil, nos últimos anos, aí, né, desde praticamente meados da década de 70, a gente vem colhendo ali o tal do bônus demográfico, que é esse descolamento, esse crescimento da população em idade ativa numa velocidade muito maior que a população que envelhece, né, de idosos, enfim. E esse hiato que a gente chama de bônus demográfico. Então o que acontece? A produtividade no Brasil, produtividade do trabalho, que é o fator que faz os países crescerem no longo prazo, né? O que faz um país ser mais pobre e o outro país ser mais rico, é a capacidade que os países têm de arrumar as suas instituições para que a economia funcione bem, né? E gerando aí, né, o motor são os ganhos de produtividade. Pois essa variávelzinha, ganhos de produtividade, ela está estagnada no Brasil desde a década de 80. Então, mas tudo bem, como a gente entrou nessa fase do bônus demográfico, você não tem produtividade, mas como você vai ter mais gente trabalhando, tudo bem, você consegue crescer. Acaba mesmo equilibrando um pouco, né? Compensando. Então, a gente nas últimas décadas, a gente conseguiu, vamos pegar, né, passado aquele período turbulento dos planos de estabilização, na gestão Fernando Henrique, na gestão Lula, a gente, apesar de ter baixos ganhos de produtividade, que ainda teve um pouquinho mais baixinho, apesar disso a gente conseguiu crescer em linha com o mundo. Por que a gente conseguiu? Porque a gente tinha essa questão demográfica ajudando, mais pessoas disponíveis para trabalhar. Pois o bônus demográfico está indo embora. Então essas são razões de preocupação minha. A questão fiscal, que não é um ajuste fácil, não dá mais para aumentar a carga tributária, e a gente precisa de reformas para destravar a economia, ter ganhos de produtividade para que a gente esteja preparado para o fim do bônus demográfico. Então esse é o lado preocupante. O lado que eu, apesar de tudo isso, eu vejo o país de uma forma construtiva, é que primeiro eu acho que temos um amadurecimento do país.
Tá. Né? Acho que não pode comparar o Brasil de hoje com aquele ali da redemocratização. Então temos realmente um amadurecimento. Por parte do cidadão ou das instituições? Aqui eu estou falando dos dois, mas enfim, Tá. Sem dúvida do cidadão também. Tá. Tem sem dúvida das instituições, né? Você abriu a economia, foi avançando em ondas, a ponto agora de a gente ter a Lava Jato, Claro. né? Essa autonomia que existe, né? Das investigações e tal, mas isso vai em ondas, esses avanços institucionais, eles não ocorrem todos de uma frente só, a gente vai avançando aos poucos, mas a gente tem feito esse avanço. Outra coisa, o debate econômico melhorou muito. O DNA da nossa classe política é mais pragmático. Não acho que vai ser a classe política que vai, assim, acho que eles vão dar continuidade a essas reformas iniciadas agora. Acredito que sim. Acho que a discussão é se a gente vai ter um presidente que vai ser mais ou menos ambicioso, se vai ser mais ou menos forte, mas a tendência é dar continuidade. Então a provocação que eu faço é que, assim, se a gente for olhar, gostando ou não dos presidentes, aqui eu citei Collor, Fernando Henrique, Lula, o fato é que cada um ao seu estilo deixou o seu legado e, no caso do Fernando Henrique e do Lula, uma agenda social-democrata. E aí a Dilma, ela de fato, ela perdeu o bonde ali. Acho que foi um grande erro ali de gestão de política econômica. Acho que assim, não é coincidência, na minha opinião, ela não ser política. Acho que faltou ali uma musculatura, né, dela de entender. Não basta ser gestora, tem que ser gestora. Não, ela foi uma péssima gestora. Né? O desastre que a gente se meteu foi descolando o Brasil em relação ao resto do mundo. O mundo foi, a gente ficou. Pior, a gente caiu. Foi fruto dos nossos erros. E aí, a ponderação que eu faço é o seguinte, então, veja só, se a gente entrou nessa armadilha para os nossos erros, faz diferença em muita a gente acertar a política econômica, agora está dando os frutos da inflação mais baixa, que foi o seu primeiro ponto, e acho que a gente pode, portanto, avançar muito nos próximos anos. Eu acho que a gente pode se surpreender com a capacidade de reação do país, conforme a gente avançar nesses acertos, corrigindo distorções. Não é fácil, mas eu acho que a gente pode se surpreender com a capacidade de reação do país. Tem um país vibrante aí que quer voltar à normalidade, todo mundo quer trabalhar. O mercado consumidor imenso, né? O Brasil é um país gigante. Imenso. Então tem ainda, quer dizer, a gente tem esses ranços do passado que a gente vai ter que combater, que é aquele velho patrimonialismo, né, que uma ida a Brasília vale mais a pena do que pensar no seu negócio. Acho que a gente tem que romper esse modelo, e de quebra com isso a corrupção também diminui. Claro, né? Claro. Mas eu acho que a gente está neste caminho. O Brasil vale a pena. O Brasil vale a pena, e não é só uma questão porque a gente tem mercado consumidor grande, o que é verdade, é o grande atrativo para o investidor lá fora, mas é porque tem muito para ser feito aqui. E a história mostra que quando a gente aperta o botão certo, a gente colhe frutos. Então é um pouco nessa linha, né? Agora, eu também não tenho ingenuidade de acreditar que a gente vai conseguir atingir taxas de crescimento potencial como uma China, como uma Índia, né? Que vai ultrapassando em termos de taxa de crescimento a China. A Índia vai bem, então a gente vai perder na concorrência com alguns países, né? Eu acho que a gente ainda vai ficar um tempo aí até que a questão fiscal seja, enfim, consolidada. Eu acho que a gente ainda não vai conseguir crescer muito, acho que a gente vai crescer pouco. Se a gente conseguir voltar a crescer em linha com o mundo, que foi o que a gente observou até a Dilma, pegando aí pelo período FH e Lula, já vai ser muito bom.